Olá, olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, se você puder também, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu acho que é necessário, principalmente com o assunto que eu vou tratar. Há um texto na palavra de Deus que está em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, que diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por que eu estou lendo esse texto? Porque algumas coisas estão acontecendo, principalmente nessa época de eleição, que parece que o certo tomou o lugar do errado, o errado tomou o lugar do certo, a verdade tomou o lugar da mentira, e a mentira tomou o lugar da verdade. Há uma inversão de valores. A ex-ministra Damares, agora senadora eleita pelo Distrito Federal, ela reproduziu uma denúncia que ela já tinha feito anteriormente, né? Num culto, numa igreja evangélica que tem um trabalho muito forte voltado para as crianças, relatando fatos os quais ela já tinha verdadeiramente denunciado. Eu vou colocar um áudio para vocês, na verdade é um vídeo, eu não vou compartilhar por causa de questão de direitos, né? Para que você ouça o que ela disse à época, dentro da Câmara Federal, para deputados numa comissão da Seguridade Social e Família. Preste atenção. Fato para os parlamentares. Eu trago um outro fato grave e que eu preciso que os parlamentares tenham atenção, especialmente os deputados da área médica. Isso foi em 5/6/2019. Nunca bebês foram tão estuprados no Brasil como hoje. Bebês, ministra, sim. E aqui, deputados, eu preciso registrar uma coisa. Tem noites que a minha equipe não dorme. Eu quero que os deputados lembrem que o Disque 100 está lá no nosso ministério, o Ligue 180 está lá, a Ouvidoria Nacional da Violência contra a Criança está lá no nosso ministério. E tem noites que a gente não dorme. Nós somos obrigados a ver imagens, a gente é obrigado a ler relatos e a ouvir e a falar com as pessoas que estão do outro lado. E vou dizer coisas muito sérias e eu não vou poupar os senhores de detalhes. A minha assessoria fala assim, não fale detalhes, mas eu preciso falar. Os senhores precisam sentir o nível da gravidade. A menina mais jovem que eu tinha visto sendo abusada, a imagem da menina mais jovem, na CPI da pedofilia em 2010, ela tinha 29 dias de idade. A imagem era terrível. No Senado, agora, em dezembro, encerrou uma CPI de maus tratos contra a criança. Não iria abordar o tema abuso, mas não teve como fugir do tema. Na CPI do Senado, em novembro, eu fui assessora jurídica e eu que tive que construir o relatório. E digo para os senhores que eu vi uma imagem e eu achei que era o meu recorde de uma menina de 22 dias. E não foi uma única imagem. Naquele período, a Polícia Federal prendeu um homem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que no celular dele tinha 56 vídeos de estupro de bebês diferentes. E aqui, deputados, eu preciso dizer para os senhores o seguinte: um vídeo de abuso de criança pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Se for bebê, pula para R$50.000. O comércio da imagem de abuso de bebês no Brasil tem movimentado esse mercado negro. Os senhores precisam entender que o abuso de criança não é só um doente que está ali na esquina abusando. O crime organizado está por trás disso. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento com muita coragem. Com muita coragem. E aqui eu quero dizer para os senhores que algumas das perseguições a essa ministra... Vale lembrar que esse vídeo, reforçando, né, foi em 5/6/2019, ou seja, no primeiro semestre, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. Essas denúncias foram para frente. Nas redes sociais da própria Damares, ela tem um vídeo no qual ela tira uma foto com uma delegada que tem mais de 8.000 inquéritos de casos de crianças que foram abusadas. Quando ela fez um programa de ressocialização, ela até na época pediu para fazer kits de calcinhas para as meninas na ilha de Marajó. Por quê? Porque as meninas lá normalmente andavam sem calcinha, então teoricamente ficariam mais vulneráveis, né, para uma ação, né? Ela foi ridicularizada, mas desde lá ela vem enfrentando esse problema. Há inquéritos que já foram
levados adiante, pessoas que já foram presas. Agora, o que eu acho interessante nessa situação é o quê? Ao invés das pessoas se escandalizarem com a denúncia que ela está trazendo, elas se escandalizam com ela. Ué, as pessoas tinham que ficar escandalizadas com o problema, não com quem está denunciando o problema ou reportando apenas, porque o tratamento, o enfrentamento dessa situação já vem acontecendo de muito tempo, tanto que ela diz que tem um disco de denúncia e tem muitos casos que já foram adiante. Vale lembrar, e aí eu quero que você vá na internet, não vou citar nomes, que tem gente que foi eleita nessa última eleição, apoiador do Lula, né, que já quase foi preso por pedofilia. Numa votação, se eu não me engano, no STJ, por um voto ele não foi preso, né? Com provas, enfim, com uma série de coisas. E há muitos casos que mostram que isso vem acontecendo com gente muito graúda. Eu vou colocar um outro áudio, que na verdade é um vídeo, mas para não compartilhar, não ter problema com o YouTube, de uma psiquiatra que ela fala sobre essas questões de psicopatia, enfim, essas questões todas, e ela relata. Olha o que ela diz. Cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponto da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, os gregos eram boizinhos? Não, acho que eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, fizeram barbaridade. E eu sempre falei isso e presta atenção. Para mim, do meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muito amiga minha, Paula, ela trabalha... Não, mandou um telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, Polícia Federal. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada para eu ouvir. Entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de 8 meses. O vídeo tá valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que você não tem mercado. Mas muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Ela teve que dar voz de prisão para o juiz, tá? Nossa, ela tava de né? E sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, presta atenção. Com 24 anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad, que estava com tudo, jogou pela janela. Eles não acharam nada. Quando ela está descendo, o porteiro, caiu esse iPad na casa do seu fulano. Ela falou, não daqui. E foi aí que ela pegou ele. Aí pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma trilha sustentável, tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção. Tá bom, para por aqui. Então, o que eu quero mostrar para você é que eles ridicularizam a Damares como se ela fosse uma louca, que não sabe o que está falando. Aqui nós temos uma psiquiatra que está falando exatamente tudo que a Damares denunciou nessa fala dela. Ou seja, que existe um tráfico de foto, de vídeos de crianças recém-nascidas, que existe tráfico de bebês, de crianças que são levadas para serem abusadas, enfim, todas essas questões. E ela está falando de um relato que ela acaba recebendo até como forma de desabafo de uma delegada da Polícia Federal. Então o que eu quero que você preste atenção é que eu tenho percebido que muitos cristãos têm falado, e por que se mete nisso, por que fala aquilo, como se fosse uns dodói que não pode falar nada, que não pode ouvir certas coisas, porque não pode se meter. Gente, ela está enfrentando um crime organizado. E veja, ela aqui está relatando uma situação da delegada ter que ter dado voz de prisão para um juiz. Então perceba que talvez tenha muita gente graúda por trás dessa questão. Então por que esses artistas, por que essas pessoas estão se levantando? A Xuxa, ela fez um abaixo-assinado
junto com Casagrande, que criticou, enfim, uma série de artistas dando a Damares como uma espécie de louca, né? Querendo já caçá-la antes mesmo de assumir o seu cargo. Então isso é uma inversão total e completa de valores, e muitas vezes, principalmente nós cristãos, estamos caindo nessa narrativa e achando que o que está sendo dito dessas pessoas é o correto, sendo que essas pessoas estão defendendo exatamente o correto, dizendo, ó, existe uma rede assim, assim, assado, que faz tráfico de crianças, que compram vídeos, crianças recém-nascidas sendo estupradas. Gente, isso não é normal. Então, por que esse contra-ataque contra essas pessoas? E fora essas questões, eu quero que você preste muita atenção. A esquerda é baixa, muito baixa. Eu não vou dizer aqui que a direita, que alguns conservadores não fazem lá suas fake news, mas a esquerda. Ontem fizeram um vídeo, mostraram um vídeo de um ator pornô dizendo que era um vídeo de um ato sexual entre homens, um ato homossexual, né? Do Nicolas Ferreira, como se tivesse sido ele a pessoa que tivesse envolvida naquela questão, e usar o vídeo de um ator pornô parecido com ele. Nada a ver, mentiras, ataques ao pastor André Valadão, pessoas dizendo que ele é homossexual, que ele faz orgias com homens, enfim, uma coisa baixa, uma inversão total de valores, e nós estamos caindo nessas narrativas e não olhando o principal, que é o conteúdo do que está sendo dito, da denúncia em si. Ora, pegaram outro dia aí um ator da Global com centenas de fotos de crianças. Isso não é normal. E a gente não pode cair nessa narrativa e aí começar, porque a imprensa diz, né, ridiculariza, a gente começar a achar que ela é uma maluca, e sendo que é exatamente o contrário, ela está colocando a cara a tapa, arriscando a sua própria vida. E eu vi não lembro bem exatamente quem comentou, que viu a Damares chegando em um determinado lugar com dezenas de seguranças em função das ameaças de morte que ela enfrenta constantemente, de gente que vai falando que vai matar. Ela já relatou que pessoas ligam para a casa dela. Então, gente, vamos olhar para o que realmente interessa, né? Vamos olhar para essa situação. E graças a Deus que Deus levantou um homem, porque como ela diz no relato dela, o presidente, ele falou, não, nós vamos atrás de todos, nós vamos pegar todas essas pessoas, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, para que a justiça seja feita nessas situações, e ela tem sido feita, tem sido concretizada. Então, gente, não caia em narrativa, preste atenção nos fatos, vai atrás das fontes, e ouça, compare, né? Para que você não seja enganado por essa imprensa sórdida e esses artistas que não tem nada a ver com a verdade, nada a ver com a nossa fé. Pense nisso, Deus abençoe você.